Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ângelo e sejam bem-vindos à aula de Fundamentos Gerais de Software. Oficialmente essa é a primeira aula, mas eu sei que eu já gravei uma de máquina de estados, também uma de divisão computacional, mas oficialmente essa é a primeira aula. E nessa aula a gente vai ver mais um vocabulário, uma introdução às tecnologias que a gente usa no time, então é mais para ter uma ideia de como as coisas funcionam. Bom, então começando, fazer um overview geral aqui, a gente vai falar da PixHawk, que nela vai rodar o PX4, a gente vai falar de ROS2, a gente vai falar de como funciona a comunicação entre o drone e a estação de solo. Vai falar também de como funciona o protocolo de comunicação que roda no ROS2, como é que o ROS2 conversa com a PX4. Vai falar aqui a pipeline geral, né? A gente vai falar de máquina de estados, vai falar de visão computacional, um pouquinho de SLAM, só para ter uma ideia do que se trata, e vai mostrar também uma simulação rodando. Então, vamos começar. Começando falando da PixHawk, a PixHawk vai ser o hardware que é a nossa controladora de voo. Então aí vai ter vários sensores, que é o IMU, vai ter o barômetro, o magnetômetro, enfim. São vários sensores que vão fornecer pra gente a informação que a gente precisa do drone. Seja que altura que ele tá, que atitude, enfim. Esse que é o hardware, que é a controladora de voo. É interessante falar que isso aqui é um hardware aberto, então se você procurar, você tem os códigos que está rodando a nível de hardware, você consegue encontrar a lista de materiais, os esquemáticos, enfim. Está tudo disponível, de código aberto. E ele é específico para drones, para essas coisas que a gente voa, né? No geral. E qual que é o software que roda nesse hardware? O software que roda vai ser o PX4 Autopilot. E esse cara aqui, ele vai pegar todos esses dados dos sensores que tem na controladora de voo, vai fundir tudo no negócio que a gente chama de filtro de Kalman, e ele que vai dizer para ele como é que a gente vai lidar, ele que vai dizer pra gente como é que a gente vai lidar com a estabilidade, a navegação e a comunicação do nosso drone. Ele que vai enviar os comandos para os motores, e assim, são infinitos e infinitos parâmetros que configura esse cara aqui. E a gente vai mostrar uma lista deles mais adiante. É interessante falar, isso aqui é bem importante, que ele funciona em modos de voo. Aqui está de cima para baixo, aqui é o Manual, Stabilized. De cima para baixo é o grau é, de, de coisas que ele regula, assim, né? Então, acho que vai ficar mais claro se eu explicar o seguinte. No manual, ele basicamente não controla nada. Ele só vai... Tipo, nem estabilização por ângulo tem. Então, é o que você está controlando no controle, né? Aí o Stabilized, ele já vai manter esse ângulo. Ele tem um alto nivelamento, ele vai usar aqueles sensores inerciais. O próximo, ele vai manter a altitude, que é o altitude. Ele mantém a altura em relação ao chão. O Position, ele vai tentar ficar fixo no ar. Então, se você coloca ele em uma posição, ele vai usar o GPS, vai usar esses sensores inerciais para manter a posição. Então, tá vendo que está mais restritivo. O Mission já é diferente. Você, antes de voar, você especifica, ó, eu quero que você vá para cá, para cá e para cá. Você coloca um waypoints. Você coloca vários waypoints e o que o drone vai fazer é seguir esses waypoints. Então ele vai para cá, depois vai para cá e depois vai para lá. Beleza? Agora o último modo é o off-board, que é o que mais interessa pra gente. Por quê? Porque nesse modo, ele vai permitir que a gente realmente coloque navegação autônoma do drone. Então vai ter um software rodando, que é a nossa máquina de estados, e essa máquina de estados vai falar pro drone, ó, faça isso se tal coisa acontecer. Se tal coisa acontecer, você tem que se adaptar de tal maneira. Então, essa lógica autônoma, ela só é possível graças a esse modo de voo que é o off-board. Ele permite que a gente envie dados externamente para controlar o drone. Então, são esses modos de voo, o manual que não controla nada, o Stabilize que mantém o ângulo, altitude mantém a altitude, Position fixa no ar, Mission vai de waypoint em waypoint e o off-board permite a navegação autônoma. E é isso que a gente está interessado em usar. Beleza? Agora, um conceito muito importante, que é o conceito de ROS2. O ROS2, ele vai ser o middleware. Então, ele não é o sistema operacional que está lá, tipo o Linux, não é isso. E ele também não é o software da máquina de estados. Ele é um cara que está no meio. Ele que vai permitir que várias coisas rodem ao mesmo tempo. Então, está rodando a máquina de estados, vai estar rodando a visão, e ele vai organizar tudo de forma que tudo fique organizado, tudo não dependa de uma única linguagem. Enfim, você consegue distribuir a comunicação de forma que fique muito mais eficiente. Então, ele vai ser pilar essencial para o desenvolvimento dos nossos drones. E quais são os conceitos fundamentais no ROS2? Talvez isso ajude a ficar mais claro. O principal conceito é o conceito de nó. Nó é a menor unidade de funcionamento do ROS2. É nele que vai ter um nó de visão, então um cara responsável por cuidar da visão. Ele tem uma missão muito bem especificada, uma função muito clara. Você vai cuidar da visão.
Vai ter um outro nó aqui que vai falar, ó, você vai cuidar da máquina de estados. Sua única tarefa é falar o que, que vai acontecer agora e qual que é o gatilho para acontecer o próximo evento e qual que é o gatilho para acontecer o outro. Então, esse nó é responsável pela máquina de estados. Aquele é pela visão. Aí você consegue fazer relações entre os nós, porque vai ter um outro, por exemplo, que é o nó responsável por pegar a imagem da câmera. Então, o nó que pega a imagem da câmera, como é que ele manda a mensagem para o nó que cuida da visão? Tem que ter uma comunicação entre esses nós. E isso é feito por um esquema chamado de tópicos. Como é que funcionam os tópicos? Vai ter alguém, que é chamado publisher, que vai falar assim, ó, eu quero publicar essa informação e eu vou colocar ela num tópico chamado, sei lá, câmera. Então, imagens da câmera. Então, eu pego a imagem da câmera e coloco num tópico chamado imagem da câmera. Então, é uma caixinha, eu vou lá e coloco a imagem aqui nesse tópico. Eu sou o publisher, eu coloquei essa informação lá. Aí, tem um subscriber, que ele não precisa saber quem sou eu, ele só existe. E o subscriber, que no caso vai ser o nó de visão, ele vai falar assim, olha, eu quero a imagem da câmera. Onde que está a imagem da câmera? Está no tópico de imagem de câmera. Ele vai lá, pega essa informação e usa. Então, eu joguei a informação, eu, publisher, joguei a informação num tópico em que todo mundo pode ver, e o subscriber entrou nesse tópico sem saber que fui eu que coloquei lá, e falou assim, ó, eu quero essa informação. Então, é um sistema de compartilhamento, entendeu? Talvez essa figura aqui embaixo ajude a ilustrar. Você tem um nó, ele publica a imagem no tópico, e esse tópico ele pode ser acessado por esses outros dois. Tá vendo que a mensagem divide em dois ramos? Então, a mensagem que veio desse nó, que é o publisher, foi para dois subscribers, que é esse grandão aqui e esse outro aqui. Beleza? Então, é mais ou menos isso que funciona. Você tem vários nós, cada um com uma responsabilidade muito bem definida. Aí tem o publisher, que ele joga informação num tópico, e tem vários subscribers, e os subscribers acessam esse tópico para recolher as informações. Beleza? Então a gente vai fazer um negócio aqui, ilustrar mais ou menos o que eu estou falando. Eu já vou até copiar esse código aqui, daí o que isso vai acontecer? Ignora o que está escrito aqui em cima, daqui a pouco eu vou mostrar do que se trata. Mas basicamente, eu vou iniciar o ROS 2 aqui, a gente tem que dar um source. Na aula específica de ROS 2 a gente explica o que está acontecendo nesse comando, mas por enquanto não se preocupe com isso. Então, ROS, daí Rumble, Setup, Bash. Beleza, eu iniciei o ROS 2 aqui. Agora eu vou colar aquele comando, o que ele está falando assim, ó. ROS 2, roda, isso aqui é o demo, é o que já vem junto com ele, é só para demonstração. Um cara que é o Talker. Esse Talker é o nome aqui, não tem nada de especial, é só o nome que esse de demonstração criou, mas ele vai funcionar como publisher. Ele vai criar um tópico, aqui ele chama de chatter, mas pode ser qualquer nome, você pode dar o nome do seu tópico. Mas ele vai ficar mandando hello world, hello world, hello world. Então a mensagem dele é o hello world e o tópico chama chatter, beleza? Aí eu vou rodar, ele vai estar aqui, ó, hello world, publicando hello world, e aqui ele tá uma contagem de quantas vezes ele está publicando. Aí, como é que a gente faz para ler essas informações? Eu vou ter que abrir outro terminal. Então eu vou abrir outro terminal, aí eu vou ter que iniciar source, ter que iniciar o ROS 2 de novo, Rumble, Setup, Bash. Aí o comando é igual, só que agora é o listener. Vou rodar ele. Ó, tá vendo que ele começou a ler no 30? É porque quando eu cliquei, ele tava aqui, ó. Agora ele já tá no 35. Mas quando eu dei play, ele começou a ler no 30, entendeu? Porque a última informação que tava lá foi o que ele leu. Então esse cara aqui é o listener, é o subscriber, né? Então esse primeiro é o publisher, e esse aqui é o subscriber, e o tópico é chatter. E como é que eu sei que o tópico é chatter? Primeiro porque eu já testei antes, isso aí é uma função nativa do ROS 2, já vem junto, mas a gente consegue ver, a gente consegue verificar. Se fizer um source, para ativar de novo o ROS 2, né, porque agora eu estou abrindo outro terminal, a gente consegue fazer um ROS 2, topic list, aí ele está mostrando o chatter. Aí, se quiser, a gente pode fazer o seguinte, ó, ROS 2, topic echo. Eu quero ver o que está acontecendo nesse chatter. Eita. Esqueci de colocar o nome. /chatter. Aí ele está mostrando o que está sendo mandado. Tá vendo que ele começou no 91? Porque aqui o publisher estava no 91 quando eu cliquei play. Entende? Então aqui é como se fosse outro subscriber, tá vendo? Ele está recebendo as informações que foram colocadas no tópico. Percebe que eu tenho dois subscribers para o mesmo tópico, que só tem um publisher colocando. Entende? Eu consigo
compartilhar as informações de maneira bem distribuída. Então o ROS 2 é muito bom para isso. Beleza? Então é mais ou menos isso que eu queria mostrar nesse primeiro momento. Vou cancelar aqui. E beleza, acho que já dá pra seguir mais pra frente. Aqui eu tinha colocado de publicar a imagem de webcam e pegar em outro PC, mas isso dá pra fazer na aula presencial, é que agora eu tô só com o computador. Aí ficou complicado. Mas beleza. Agora vamos falar sobre a comunicação entre o drone e a Ground Station. A Ground Station vai ser o computador que está com a gente aqui em solo enquanto o drone está voando. Porque a gente precisa estabelecer uma comunicação entre o drone e a gente. A gente precisa saber o que está acontecendo. E esse cara vai ser feito pelo Mavenink. Então é um protocolo de mensagens binário. Então ele comunica em binário. E ele é muito leve e é muito eficiente. Então, basicamente, o que você precisa saber é que o Mavenink vai ser a linguagem que é usada para o drone conversar com a gente na estação de solo. E a estação de solo que a gente usa é esse Key Ground Control. Aqui eu tinha colocado na prática para mexer no Mavenink Console, mas aí eu vou fazer um negócio diferente. A gente vai ver um gráfico de altitude. Inclusive, a última coisa que eu ia fazer era mostrar a simulação, mas eu vou fazer o contrário. Eu vou mostrar a simulação e mostrar esse gráfico acontecer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir a simulação. Então, eu vou usar aqui uma que ele só vai dar um take-off em land. Então, eu vou dar um gazebo kill, que eu acho que eu já tinha aberto. Iniciar a simulação aqui. Aí está iniciando. Aqui é o gazebo. Esse cara aqui é onde a gente faz as simulações de física. Communication regained. Hold flight mode. Não sei se vocês escutaram esse barulho, mas é o Keyground que fez esse barulho. Beleza, então aqui está nosso drone, todo pomposo e elegante. Agora a gente vai mandar ele subir e descer, tá? Então, primeiro Mission Launch. Aí tô mandando uma missão que é só subir e descer. Aí, take off, aqui tá escrito take off. Começou a girar. Off-board flight mode. Não sei se vocês escutaram, mas ele falou que armou o drone. Aí começou a subir e logo logo vai descer. Eu tô ajeitando aqui. Subiu e desceu. Beleza? Só que eu falei que a gente ia acessar o gráfico de altitude, né? Por enquanto, isso aqui é só uma simulação. É como se isso estivesse acontecendo na vida real. Mas a gente tem como acessar o Key Ground Control. Disarmed. Off-board flight mode. Então, só saindo dessa parte de configuração. A gente está aqui no Key Ground, aqui é São José, eu moro aqui. Beleza. Então, Analyze Tools. A gente vai ver o Inspector. Em altitude, eu vou agora plotar a altitude local. Cadê? Aqui, ó. Só que ele tá vendo que tá 0 ponto pouca coisa? Esse gráfico aqui é só ruído. Então a gente consegue mudar. Aqui, ó, fica tudo em 0, beleza? Agora eu vou mandar ele subir e descer de novo. Eu vou fechar isso aqui e mandar ele subir e descer de novo. Tá carregando aí, vai dar o take off. Aqui, ó. Armou. Começou a girar. Agora repara nesse gráfico aqui, ó. Começou a subir, né? Começou a subir. Começou a subir. É que tá em escala de 10. Ele só não tá subindo tanto assim, não. Se a gente colocar a escala de 1, ele tá descendo bastante agora, né? Então é basicamente isso. A gente consegue, nessa estação de solo, ver informação sobre o drone. Position flight mode. Isso é feito via rádio, via o protocolo Mavenink. Disarmed. Beleza? Off-board flight mode. Então, era isso que eu queria mostrar nesse primeiro momento. Agora podemos ir para o próximo tópico. Qual que é o próximo tópico? Isso aqui pode fechar. Eu vou fechar a simulação também, porque é um pouquinho pesado. Fechar assim mesmo. Depois e gazebo kill. Beleza. Próximo assunto é sobre o DDS. O que é o DDS? Bom, basicamente eu falei do ROS 2, né? E aquele esquema de mensagem de tópico e publisher e subscriber, ele funciona segundo um protocolo. E esse protocolo chama Data Distribution Service. Então é um padrão do middleware lá do ROS 2, que é basicamente o idioma que ele fala. É basicamente isso. É como ele que vai ditar como é que funciona o tráfego de dados nessa rede ROS 2. Beleza? É basicamente isso. Não tem muito o que falar aqui. E outra coisa. Como é que os dados saem da Pixhawk que está rodando o PX4
para a Jetson, né, a nossa controladora, que está rodando o ROS2. Isso é feito de um protocolo que chama MicroXRCE DDS. Não se preocupe com o nome, mas só saiba que existe um protocolo em que o cliente que está rodando dentro da PX4, da Pixhawk no PX4, tem um cliente ali, e esse cliente fala com o ROS2 via um agente MicroXRCE DDS. Ele faz essa conversão. Então, na Pixhawk, esse tópico warp é como ele trata internamente os dados. Então, medida de sensor e tudo mais, eles estão no protocolo warp. Isso é convertido para o MicroXRCE DDS, e esse MicroXRCE, ele consegue, depois, pelo agente, ele é transformado no DDS, que é a linguagem do ROS2. Eu sei que são muitos termos, depois dá uma olhada e entende certinho o que está acontecendo. Não é muito difícil, mas é importante que vocês vejam depois, porque isso faz a diferença ao longo do ano e eu gostaria muito que vocês tivessem esse domínio de vocabulário. Beleza? Então, só explicando um pouco a pipeline, aqui está o PX4, então isso aqui é a controladora de voo. Então, está rodando o PX4, e daí tem o cliente, que é o MicroXRDDS, aí ele vai serializar os dados, ele vai transformar em binário lá os dados de leitura e tudo mais, vai enviar para o agente e vice-versa, e o agente ele vai deserializar, ele vai transformar em coisa legível e vai transformar no protocolo DDS, que é o que o ROS2 fala. É basicamente isso, e vice-versa, né? Esse caminho acontece em mão dupla. Beleza? Aqui é falando do key ground, que é o que a gente acabou de ver, né? Então tem o rádio que ele vai conversar com o drone, e isso é feito via rádio. Beleza? E agora a gente pode falar de máquina de estados. Bom, a máquina de estados, essa figura aqui e a de baixo foi feita pelo nosso amigo Melancia. Eu tinha colocado um desenho que eu tinha feito, mas não estava tão legal. Aí ele mandou a foto aqui, ajudou bastante. Valeu, Melancia. E basicamente é o seguinte, como é que funciona uma máquina de estados? A máquina de estados são vários nós, são várias bolinhas, que elas são interconectadas por setas. As setas significam mudanças de estado. Então, o que é um estado, primeiramente, né? Um estado vai ser uma ação, é realmente um estado que o drone, definir estado com estado é ruim, né? Mas a ideia é que cada estado define explicitamente o que o drone está fazendo naquele momento. É uma ação muito bem clara e definida. Então aqui, se você olhar nesse primeiro estado, está falando que é o take-off. O take-off, o que vai acontecer? É bem autoexplicativo, né? Ele vai subir voo. Então tem o estado de take-off. Aí quando acontecer um trigger, quando acontecer um evento, que no caso é a altura H, tá em 10 metros, aí quando acontece a altura 10 metros, ele muda de estado. No caso, ele vai para o estado Search Aruco, que ele vai começar a procurar onde que está um Aruco, que é um marcador fiducial lá, eu já expliquei na primeira reunião não oficial de software, eu expliquei que é um Aruco, mas é basicamente um QR Code de baixa resolução. No caso, essa máquina de estados está procurando esse QR Code. Aí beleza, se ele encontrar o Aruco, vai disparar esse gatilho e vai para outro estado. Aí se ele não encontrar, vai disparar um gatilho e ele vai para outro estado. Enfim, é basicamente um grafo, seria uma cadeia de Markov, mas enfim, é basicamente um grafo em que um estado leva a outro estado mediante um trigger, algum evento. É basicamente isso. E a gente consegue programar isso no nosso drone. Beleza, agora sobre visão computacional, que é uma das partes mais legais, na minha opinião. Eu vou mostrar aqui um algoritmo de detecção de bases. Como é que funciona? Basicamente, a gente tem dois tipos de visão computacional. Uma que é a visão clássica, que é a gente vai utilizar geometria, operação morfológica, transformação linear, vai usar muita matemática para descobrir onde que está alguma característica da imagem. Então pode descobrir onde que está uma base, onde que está a leitura do manômetro, que é o caso da competição. E isso tudo é feito só com geometria e conta, sem nada muito diferente. E o outro modo é utilizar inteligência artificial. Então vai usar deep learning, rede neural convolucional e muita coisa que é bem buzzword, assim, né? É o que o pessoal fala bastante, às vezes não entende muito o que é. Mas existe esse modo de fazer. Você consegue treinar uma IA para reconhecer a imagem. E o que eu vou mostrar funcionando aqui é uma IA, é um algoritmo de visão clássica para encontrar círculos, que no caso a base da competição são círculos. Então eu peguei um GIF que tem círculos movimentando, e esse código aqui ele é responsável por detectar esse GIF. Então eu vou mostrar primeiro o GIF, que é esse círculo aqui virando 3, e depois juntando em um só. E esse algoritmo vai rodar para detectar esses círculos. Então primeiro eu tenho que ir para a pasta certa.
Então, SCD, SRC, está no treinamento, source de novo, visão aula de novo, tá aqui. Aí eu vou chamar o Python, que esse aqui está em Python, e o círculo.py. Aí ele vai estar rodando aqui, aí ó. Então aquele GIF, ele está descobrindo onde está o círculo e desenhando onde ele está, tá vendo? Esse círculo branco é o contorno que ele está detectando. E esse aqui, esse círculo verde, é o que ele identificou que é realmente um círculo. Então, percebe que em algum momento ele some aí ó, sumiu e voltou. Sumiu e voltou, porque deixou de ser um círculo, né? Aí o algoritmo não está mais reconhecendo. Aí depois, quando volta a ser círculo, ele reconhece de novo. Aí clica no D para sair. Beleza, então é só mostrar mesmo como é que funciona. E o próximo tópico e último é sobre SLAM. O SLAM é uma técnica bem avançada, assim, é o estado da arte de robótica no geral, que a ideia é o seguinte: conforme o seu robô, seja um drone ou qualquer outro tipo de robô, está se movimentando num espaço que ele não conhece, o SLAM é uma técnica que ele, ao mesmo tempo que ele tenta se localizar, ele mapeia o ambiente. Então percebe que é um problema bem interdependente, né? Porque para você saber onde você está, você precisa saber do mapa, e para você montar um mapa, você precisa saber onde você está. Aí o SLAM é uma técnica para resolver isso simultaneamente. Então você pode ter uma câmera que está olhando ao redor e ela tem, às vezes com duas câmeras, você consegue ter uma noção de distância. Então você consegue mapear o ambiente baseado numa nuvem de pontos gerada por essa informação de distância. Ou de repente o LiDAR que estava no PS, né, no case do PS, você consegue com luz, você dispara uma luz, espera ela voltar, calcula o tempo, aí você consegue ter uma noção de distância também. Quando você faz isso por todo o ambiente ao seu redor, você consegue criar esse mapa tridimensional de onde você está. Enfim, ele é basicamente um modelo probabilístico, né, porque são duas variáveis interdependentes. E tem uma coisa interessante que eu queria comentar, que é o tal do loop closure. Bom, a ideia é o seguinte: conforme, tipo, toda medida de odometria é você usar os sensores inerciais para dizer onde você está. Ou, enfim, você utiliza alguma coisa física do drone para dizer onde você está no espaço. Então, seja o acelerômetro, o giroscópio, ou você conta quantas vezes a roda do seu robô rodou, porque daí você sabe quantas vezes, quantos metros ele foi para frente. Isso é uma técnica de odometria. O fato é que se você juntar todas essas técnicas de odometria, ainda você não tem como garantir 100% que a sua informação está perfeita. Porque existem erros, né? Tem erros de medida. Então, às vezes você acha que você começou aqui, né? Aí, às vezes você acha que você está nesse ponto, mas na verdade você está um pouquinho para o lado. Aí você vai andar de novo, aí você também vai errar nessa próxima medida. Então, a sua estimativa de posição está mais errada ainda. Então, conforme você anda, a precisão vai diminuindo bastante. Aí, qual que é a ideia? Imagina que você vai rodar um mapa e vai andar em círculos. Só que você acha que você fechou o círculo, mas na verdade você não fechou o círculo. E agora pensa que cada ponto que você marcou está sendo ligado por uma mola de constante elástica. A ideia é que quando você terminou o círculo, aí você acha que fechou, mas não fechou, você consegue, se você tiver mais uma informação, você consegue forçar com que esses pontos se coincidam. Aí, quando você força, percebe que todas essas molas que você conectou, elas vão esticar, vão comprimir, enfim. E a resistência delas a esticar e comprimir é a constante elástica delas. E basicamente você consegue ajustar essas constantes elásticas, bem entre aspas mesmo, eu estou abstraindo bastante, de tal forma que o seu modelo faça sentido e você consiga entender melhor onde você está. Aí no final, com todas as informações, você consegue fechar o quebra-cabeça e fechar esse loop que você percorreu. Então o SLAM, ele vai... eu falei de maneira bem abstrata, mas é basicamente assim o funcionamento dele. Então a ideia principal é que ao mesmo tempo que você se localiza, você está mapeando o ambiente. Beleza? Então acho que essa foi a aula geral de fundamentos. Eu queria mesmo mostrar como é que as coisas acontecem e introduzir os vocabulários. Essa aula presencial vai ser feita hoje, então... E esse material já vai estar disponível no YouTube para consulta. Então, é basicamente isso. Espero que tenham gostado e valeu. Até a próxima aula.